sou Liliane Padilha e aqui estamos para mais um episódio do Dinheiro Nosso de Cada Dia, o nosso podcast. Olá, João, tudo bem? Olá, Liliane, olá, os ouvintes, olá, você que assiste a gente por YouTube e pelo Facebook. E aí, Liliane, hoje a gente traz um assunto que é importantíssimo para quem quer começar a juntar dinheiro, a não passar mais aperto, né, que é a reserva de emergência. Fala um pouquinho do que seria a reserva de emergência na vida da pessoa. Sim, nós estamos falando aqui de investimento. Então, para que você tenha um investimento seguro, eu gosto de comparar o investimento com a construção de um prédio. Então, hoje nós vamos falar do alicerce, da base. Nós já temos a conta aberta na corretora, já sabemos como transferir o dinheiro para dentro da corretora e agora nós vamos falar de investimento na prática, né? De investir o seu dinheiro na prática. E aí todo mundo pergunta qual é o melhor investimento. Não existe melhor investimento, existe aquele investimento indicado para o seu objetivo. Mas como nós estamos dando um primeiro passo para o investimento, se você quer realmente construir esse alicerce seguro do seu prédio, não é? A gente precisa começar pela reserva de emergência. Então, João, o que é uma reserva de emergência? O próprio nome já diz, para uma emergência. É um dinheiro que você precisa ter reservado para caso aconteça alguma coisa que não está ali no seu planejamento. Você não imaginou que aquilo fosse acontecer. Então, para isso, a gente separa, né, uma parte para montar essa reserva. Agora, essa reserva, ela não fica em casa dentro do guarda-roupa, não fica dentro do cofrinho, não fica na poupança. Ela pode ficar na poupança? Pode, mas o ideal é que você invista, tá? Essa reserva, ela fica investida, só que investimentos de liquidez imediata. O que significa isso? Que eu possa retirar a qualquer momento. Então, eu não sei quando vai me acontecer uma emergência. Então, preciso ter esse dinheiro que quando essa emergência aconteça, igual que você faz na poupança, que você precisa do dinheiro, você vai lá no banco e saca, a reserva de emergência investida em outros investimentos que rendem tanto quanto a poupança, não, que são tão seguros quanto a poupança, que rendem mais do que a poupança, ele também é um tipo de investimento que você, ao invés de você ir ao banco, você vai pegar o seu celular, vai entrar no seu aplicativo e vai resgatar aquele dinheiro do investimento. Então, João, o investimento para reserva de emergência, ele é de baixo risco, tá? Então, a rentabilidade dele também é menor do que quando eu vou deixar o meu dinheiro por mais tempo. Por quê? Porque eu não sei quando que eu vou ter um imprevisto e quando eu vou precisar resgatar esse dinheiro. Então, eu preciso buscar por investimentos de liquidez imediata, onde eu possa retirar a qualquer momento. Essas emergências, só para a gente deixar claro, né, que às vezes a gente acha que emergência é um acidente, é uma coisa, né, geralmente emergência pode ser, às vezes, um cano d'água que estourou, né, alguma coisa na casa que precisa ser reparada de imediato. Uma pergunta, a gente vai falar mais sobre essa questão de como é que faz a reserva, né, sobre o investimento, o melhor investimento para reservas de emergência, mas toda vez que a gente tira o dinheiro da reserva, a reserva se desfalca. E aí, o que a gente tem que fazer depois que a gente tira esse dinheiro? Aconteceu alguma emergência, igual o que o João falou, um cano que estourou, um pneu de um carro, de uma moto, né, que aconteceu alguma coisa. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ir numa festa, comprar uma bolsa, uma blusa, um sapato, isso não é emergência. Tá bom? Se eu for convidado para padrinho, comprar uma roupa... Não é emergência, tá Poxa bom? Vida, hein? Então, assim, não é emergência. Se você foi convidado para padrinho, você já se programa, já sabe aí que você vai ter que escolher uma roupa, alugar, comprar, vai ter que dar um presente melhor, então você já se programa. Não mexe na Agora, reserva. não mexe de preferência, não mexe na reserva. Agora, aconteceu algum imprevisto, alguma emergência que precisou mexer na reserva, depois, com o passar do tempo, vai recompondo aquela reserva. E aí a gente vai conversar um pouquinho, né? Qual o tamanho da minha reserva? Como montar uma reserva? Outra coisa, João, que eu gosto muito de falar, é que muitas das vezes a gente não tem a reserva só para emergência. A gente também usa essa reserva para oportunidades. Então, às vezes, acontece uma oportunidade na vida da gente e que muitas das vezes a gente não está preparado.
Por quê? Porque eu não tinha uma reserva. Então eu também posso ter uma reserva para oportunidade. Coisas que podem me acontecer, que eu preciso estar preparado. Às vezes a gente quer tanto que alguma coisa aconteça, quando aquilo acontece, a gente não está preparado para ter aquilo. Então a gente também não encarar só como uma emergência, um problema que possa vir a acontecer, mas também como uma oportunidade que pode acontecer na vida da gente. Olha que ótimo, né? Então é uma outra visão, né? Apesar do termo, né, ter muito essa coisa de ser urgente, ser um acidente, ele vai muito além disso. Com Muito a além. importância da reserva de emergência, ela se torna maior ainda nesse momento. Sim. Então, qual seria o investimento, né? Como é que seria o investimento para essa reserva de emergência? Que investimento a gente poderia fazer? Então, João, hoje nós temos, assim, dentro, né? Eu posso emprestar o meu dinheiro, ou eu empresto dinheiro. Aqui a gente está vendo uma escadinha, então a gente sobe uma escadinha de risco. Qual é o investimento mais seguro que eu tenho hoje? Quando eu empresto meu dinheiro para o governo. Depois é quando eu empresto meu dinheiro para os bancos. E o terceiro e mais arriscado é quando eu invisto o meu dinheiro, empresto, né? Quando eu estou investindo, eu estou emprestando meu dinheiro para alguém. Na renda fixa, que é o que a gente está falando aqui, a gente está falando de alicerce. Então, a gente está falando do primeiro passo, a gente está falando de renda fixa. Quando eu empresto meu dinheiro para as empresas, aí é onde eu tenho mais arriscado. Então, dentro do Tesouro Direto, eu tenho o Tesouro Selic, que ele é de liquidez imediata, que eu posso resgatar o dinheiro a qualquer momento. Então, é um investimento para reserva de emergência. Dentro dos bancos, eu tenho os CDBs de liquidez imediata. O que significa liquidez imediata? Que eu possa resgatar a qualquer momento. Então, hoje, eu tenho esses dois tipos de investimentos. Tá? O resto que já é no vencimento, né, eu não posso resgatar a qualquer momento, eu tenho como se fosse uma carência, eles já não são tão indicados mais para reserva de emergência. Então, reserva de emergência. Investimentos de liquidez imediata, exemplo, Tesouro Selic e CDB. Aí nós temos CDB dos bancos tradicionais, CDB dos bancos digitais, de preferência CDBs que rendem pelo menos 100% do CDI e tenha liquidez imediata. Quando vocês nós vamos fazer aqui hoje um investimento na prática, eu vou mostrar a vocês como fazer um investimento. Vocês vão ver que vai estar escrito ou liquidez diária ou liquidez imediata, e aí vocês vão observar para ter certeza que você pode resgatar aquele dinheiro a qualquer momento. Liliane, qual seria o valor que a pessoa precisa para montar uma reserva? Como é que ela faz esse planejamento lá? Excelente pergunta, João. Se o meu gasto fixo hoje é de R$2.000, então como que eu vou montar essa minha reserva? Se eu sou funcionária pública, se eu tenho alguma instabilidade, uma reserva ideal seriam de 6 meses. Então, 6 meses de 2.000, qual seria uma reserva ideal? R$12.000. Agora, se eu sou funcionário de carteira assinada, se eu sou CLT, ou o CLT ele também tem ele vai ter lá, né, o seguro-desemprego. Agora, se eu sou autônomo, se eu não tenho, né, igual que teve aí uma pandemia, que de repente tudo fechou e ficou sem poder trabalhar, então eu preciso de uma reserva maior. Então, qual é a reserva ideal para um autônomo? 12 meses. Então, R$24.000 seria, né, eu tirando por base que minha despesa fixa é de 2.000. Então, como que você vai calcular sua reserva? Ver qual é o seu gasto fixo mensal e que você tenha pelo menos aí 6 meses desse gasto fixo investido. Por quê? Caso aconteça alguma coisa, caso você fique desempregado, caso aconteça uma pandemia, se Deus quiser não vai acontecer, mas caso aconteça alguma coisa parecida, você sabe que você tem ali, João, uma tranquilidade, que você tem 6 meses, que você tem 1 ano, que você não precisa sair, né, desesperado, você não precisa se sujeitar a qualquer coisa. Então você tem aí uma tranquilidade, que você tem aí pelo menos 3, 4, 6, 1 ano, que você pode estudar, que você pode empreender, que você pode buscar outras opções e que você sabe que você e sua família, eles estão tranquilos e protegidos. Então, por isso, João, que a reserva de emergência ela é tão importante. É ela que te permite colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Você sabe que se acontecer, você fica doente, você é autônomo e você depende do seu trabalho e você fica doente e você não consegue trabalhar.
E aí você precisa ter aquela reserva até para você ter aquela tranquilidade para se cuidar e voltar a trabalhar. Então, por isso que a gente fala que a reserva de emergência, ela é o alicerce, ela é a base. No mundo dos investimentos, você precisa ter a sua reserva de emergência. Sabe por quê, João? De repente eu invisto num investimento muito bom, que está com uma rentabilidade ótima, mas o meu dinheiro fica preso lá. Eu tenho uma carência, eu não consigo tirar aquele dinheiro na hora que eu quero. E aí acontece um imprevisto, eu fico desempregada. Desempregado, você fica desempregado e você vai lá e vai... Não, esse investimento aqui não, é só para o ano tal. E aí muita gente fala assim, poxa, eu investi e agora não consigo tirar, investimento não é boa coisa. Então assim, você precisa saber, investimento é excelente. Agora, você precisa saber quais são os tipos de investimentos, qual é o seu momento, aonde que você está, qual é o mais indicado para você. Então você está dizendo que tem tipo de investimento que não é adequado para uma reserva de emergência, que é a questão da liquidez. Sim, né? Existem vários investimentos. Por exemplo, você investir em ações, a gente está falando aqui de um alicerce, né? Eu estou começando, eu vou começar na renda fixa. Então, eu vou colocar a minha reserva de emergência em ações? Não. Por quê? Porque hoje as ações podem estar lá em cima. Amanhã, quando acontece algum imprevisto, a ação está lá embaixo e o meu dinheiro está ali, eu vou perder dinheiro para poder resgatar e usar para minha emergência. Então, cada tipo de investimento, ele tem investimento indicado para curto prazo, que é a nossa reserva de emergência, que a gente não sabe quando a gente vai precisar. Investimentos para médio, investimentos para longo prazo, para aposentadoria, para coisas futuras que você queira comprar. Então, por isso, João, que é muito importante eu saber o meu objetivo. Por quê? Por que eu vou investir esse dinheiro? Aí sim, dá clareza em qual tipo de investimento eu vou colocar o meu dinheiro. Só mais um detalhe que é interessante você falar em investimento. A gente trata a reserva de emergência, ela não é um dinheiro que fica parado. Ele é um dinheiro que você coloca lá e ele acaba rendendo também. Gente, você coloca o seu dinheiro e esse dinheiro fica lá trabalhando para você. Se ele estivesse dentro do guarda-roupa, você colocou lá R$ 1.000 dentro do guarda-roupa, você vai ver que aqueles R$ 1.000, um mês depois, ele vai continuar sendo R$ 1.000. O seu investimento, a poupança, ela só rende de 30 em 30 dias no dia do aniversário. A gente vai ver, João, quando você acompanhar, a gente vai ver que ele rende diariamente. Ele rende de segunda a sexta, tá? Não rende nem sábado, nem domingo, nem feriado, mas ele rende diário. Então você vai ver o dinheiro trabalhando para você. Você vai ver, dependendo do valor que você colocar, os centavos caindo na sua conta. Não é? E é juros compostos, é juros sobre juros, onde vai virando aquela bola de neve. João, depois que você começa, depois que você sente o gostinho do dinheiro trabalhando para você, gente, é bom demais. É por isso, João, que eu gosto tanto de falar disso, por isso que eu gosto tanto de mostrar às pessoas que existe essa possibilidade. Às vezes a gente trabalha tanto, a gente corre tanto atrás do dinheiro e a gente pode também colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Então a gente vai falar do investimento na prática agora? Isso, agora nós vamos, como prometido, promessa é dívida e dívida precisa ser paga. Eu vou fazer um investimento, eu vou mostrar para vocês um investimento. Existem vários investimentos para reserva de emergência, existem várias corretoras, existem vários CDBs, né? Mas eu vou numa corretora que eu tenho conta, então eu transferi o dinheiro para dentro da corretora e eu vou mostrar para vocês como é simples investir o seu dinheiro, fazer um investimento na prática. Confere comigo aqui no meu celular. Ok, já levei o dinheiro para dentro da corretora. Vou clicar em aqui investir. Lembrando que a gente vai fazer um investimento para reserva de emergência. Então, eu vou em renda fixa. Eu vou escolher um CDB de liquidez diária. Lembra que eu falei que precisa de ser liquidez imediata ou liquidez diária? Olha aqui, resgate imediato. Eu consigo investir a partir de R$ 1. Então, se você fala assim, Liliane, mas eu não tenho dinheiro. A partir de R$ 1 você consegue investir. Então, ó, um CDB de liquidez diária, que eu posso começar a partir de R$ 1, resgate imediato, significa que eu posso resgatar a qualquer momento. Olha quanto que ele vai me render. 100% do CDI. A partir de 100%, no caso, os R$ 50, ele me rende 100%. Se eu quiser ver, ó, de R$ 1 até 249 mil, ele rende 100%. Então, os R$ 50 vai render os 100% do CDI. Tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Vou clicar em investir, ó, confirmar.
Sua transação, né, está sendo realizada. Olha, a aplicação realizada com sucesso. É só isso, pronto. Já investi o meu dinheiro e meu dinheiro agora vai começar a trabalhar para mim, João. Ele vai começar a trabalhar e como são R$ 50, vai demorar um pouquinho, né, para começar a cair lá os centavos, mas em breve, à medida que você vai colocando, o dinheiro vai trabalhando para você. Você vai cada vez colocando mais dinheiro, por quê? Porque você vê, não é, a importância, você vê que ele está rendendo e você toma gosto e vira hábito e aí você vai colocando todos os meses. O segredo, João, é dar o primeiro passo, é começar. Você viu que é muito simples, né? Bem tranquilo de fazer e como é reserva de emergência, você faz o quê? Deposita uma vez e abandona? Não, o ideal é que você deposite todos os meses até você chegar no montante da sua reserva. Liliane, não terminei de montar minha reserva ainda, posso fazer outro tipo de investimento? Pode. Pode fazer, né, um investimento para uma aposentadoria, um investimento para reserva, mas não se esqueça de todos os meses separar um percentual e colocar na sua reserva até que você complete o valor que você necessita para que você tenha tranquilidade, para que você crie esse alicerce seguro no mundo dos investimentos. Beleza. E se o pessoal ainda tiver dúvida, como é que faz? Manda uma mensagem aqui, manda lá no direct no Instagram, deixa uma mensagem aqui no YouTube, que a gente está aqui para responder a sua dúvida, para esclarecer o que a gente puder. Beleza, então? Beleza? E eu aguardo vocês no nosso próximo podcast. Grande abraço. Valeu, gente.